Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar. Eu sei que não estamos aqui por acaso. O Senhor foi quem nos trouxe aqui e existe uma palavra do Teu coração para os nossos corações. E nós viemos aqui nesta noite com os nossos corações abertos para recebermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco, com os nossos ouvidos abertos, para Te ouvirmos a Tua voz. Sabemos que quando Te ouvimos, as nossas vidas nunca mais são as mesmas, Pai. Precisamos do Teu toque nessa noite, desejamos o Teu toque nesta noite, Pai, já com liberdade neste lugar, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Partiu. Esse é o título da série que eu vou pregar nessas próximas semanas. Partiu, gostei dessa capa, o carro indo embora, partiu. Deixando o passado para trás. Hoje, na verdade, o título desta mensagem de hoje é Deixando para trás. Deixando para trás. Para nós entendermos um pouquinho do que está acontecendo aqui, né? Contexto, quem escreve esta carta aos Filipenses é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta enquanto ele está em sua prisão em Roma. Isso acontece por volta de 60, 61, 2 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala, na verdade, ele está ali encorajando os irmãos, ele fala sobre a alegria e sobre algumas outras coisas também. E não sei se você sabe, mas talvez no contexto da vida do apóstolo Paulo, o que ele está falando aqui fazia muito sentido, até para ele, antes de fazer sentido para outras pessoas, né? O apóstolo Paulo, ele foi alguém que ele era um cara extremamente inteligente, letrado, estudioso, sabedor, conhecedor das leis, e não apenas isso, tanto que ele era alguém que perseguia até os religiosos por conta de saber tanto a lei, tantas coisas. Ele, na verdade, perseguia religiosos, perseguia cristãos, que ele olhava e via que muitas vezes não obedeciam à Escritura, e ele era perseguidor. Mas ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, na verdade, de perseguidor, ele passa agora a ser um evangelista, ele passa a ser agora um apóstolo, ele passa a ser alguém que agora vai levar a palavra, vai fazer viagens missionárias para abençoar a vida de milhares de pessoas. E eu penso que quando ele fala sobre deixar para trás algumas coisas e olhar para o alvo, seguir a Cristo, talvez essa mensagem ecoava muito em seu coração por tudo aquilo que ele havia vivido, porque na verdade ele poderia olhar para a sua própria vida e ficar estagnado, até porque ele era alguém que havia feito, ele era alguém reconhecido, na verdade, ele era alguém que as pessoas talvez olhavam para ele e o admiravam, talvez por tão intelectual que era, por tão estudado, letrado, inteligente que era. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele entende que algumas coisas mudam em sua vida, e ele entende que existia a necessidade de algumas coisas ficarem para trás, deixar algumas coisas para trás. E na verdade, sempre quando nós queremos viver algo novo de Deus nas nossas vidas, eu quero dizer isso para você, será necessário deixarmos algumas coisas para trás. E aqui muitas vezes é uma dificuldade para o ser humano, porque geralmente a gente tem a tendência de não querermos deixar nada para trás. Se pudéssemos, para o lugar que estamos indo, nós carregaríamos tudo, nós carregaríamos as nossas bagagens, nós carregaríamos as pessoas que caminharam conosco até aqui,
Se nós pudéssemos ir com tudo que temos, com todas as pessoas, para uma próxima fase, para um próximo momento da nossa vida, geralmente o que nós faríamos é levaríamos tudo, mas muitas vezes, para algo novo de Deus nas nossas vidas, na verdade vai exigir de nós que a gente deixe para trás algumas coisas. Eu penso que muitas pessoas, na verdade, até deixam de viver algo novo que Deus tem para a vida delas, pelo simples fato de estarem tão apegadas àquilo que já foi, e por estarem tão apegadas àquilo que já foi, não conseguem viver o novo que Deus tem preparado para a vida delas. E na verdade, em cima desse tema aqui, eu escolhi 3 coisas, que eu vejo que na verdade, muitas vezes, nos rouba de vivermos algo novo de Deus nas nossas vidas. 3 coisas que muitas vezes nos prendem no passado, nas coisas que já foram, que já aconteceram, e nos impedem de viver algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Claro que eu coloquei aqui 3 coisas, eu vou começar a falar sobre estas 3 coisas. A primeira coisa que eu coloquei aqui são pecados que geram, na verdade, uma culpa em nós. Todo pecado, na verdade, gera culpa, né? E mesmo depois de muitas vezes termos entregado os nossos corações a Jesus e sabermos que Ele nos perdoou, é claro que o diabo vai constantemente tentar mentir a nós e dizer que Deus não nos perdoou, que aquilo que fizemos foi terrível e foi ruim demais, a tal ponto de que não existe talvez perdão para aquilo. Então, muitas vezes o diabo vai nos lembrar, na verdade, de coisas que fizemos, e coisas que não foram boas, de fato, escolhas que não foram as melhores escolhas. O problema é que muitas vezes tem muitas pessoas que acabam permitindo que isso roube delas o futuro que Deus tem para a vida delas. O que? O passado. O passado muitas vezes sombrio, o passado muitas vezes que realmente não foi bom, o passado que foi um passado distante de Deus, um passado que realmente trouxe tristeza e problemas e complicações na sua vida, mas um dia você entregou o teu coração a Jesus, um dia você disse sim ao Senhor. E quando eu disse sim ao Senhor, na verdade, tudo aquilo que eu fiz até aqui, na verdade, Deus apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, mas muitas vezes, mesmo depois de sermos perdoados, continuamos nos sentindo culpados por aquilo que fizemos um dia. E muitas vezes a culpa rouba de nós algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos um exemplo muito bom, na verdade, na Bíblia, de alguém que foi perdoado. Na verdade, Jesus, o Senhor, Jesus o perdoa, mas ele talvez pela culpa fica preso naquilo que ele havia feito. Pedro era um discípulo de Jesus, andou com Jesus. Pedro foi escolhido para andar com Jesus durante os 3 anos e pouco de ministério de Jesus aqui na terra. Pedro amava Jesus, Pedro andava com Jesus, ele foi chamado, ele foi escolhido, mas Pedro errou, Pedro pecou. Talvez você possa até dizer, mas o fato de ele ter abandonado Jesus, será que isso foi um pecado? Talvez em si a gente possa pensar, ele só virou as costas. Não, mas Pedro mentiu, ele pecou, ele errou. E diante desse pecado, o que é que Pedro faz? Depois de ter negado Jesus, depois de ter abandonado Jesus, agora ele vai viver com uma culpa em suas costas, de tal maneira que essa culpa é tão pesada que ele pensa, eu não posso mais viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu fui chamado, mas eu não posso viver o meu chamado por conta das escolhas que eu fiz. Eu fui escolhido, mas eu não posso viver de tal maneira como um escolhido, porque eu neguei Jesus. E a verdade é não existe uma pessoa que não tenha negado Jesus. Todos nós um dia negamos Jesus. Com as nossas escolhas, decisões, quando pecamos, viramos as costas para Deus. Então, assim como Pedro fez, na verdade, todos nós um dia fizemos também. Ele nega Jesus, e depois de ter negado Jesus, ele volta, na verdade, a viver o que ele vivia antes de ter tido seu encontro com o Senhor. Ele vai pescar, ele volta a ser um pescador de peixes, como ele era antes. Jesus havia o encontrado pescando e o chamado para segui-lo, e ele prontamente atende o chamado de Jesus e começa a seguir Jesus, mas agora ele abandona Jesus e ele vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Jesus
Depois de Pedro ter abandonado Jesus e ter voltado a pescar e fazer do que ele fazia antes, e talvez, eu fico pensando na verdade no coração daqueles discípulos, eu fico pensando no coração de Pedro, e muitas vezes eu penso que é a mesma coisa que acontece comigo e com você, com a culpa, talvez ali dentro daquele barquinho pensando, se eu tivesse tido uma atitude diferente, se naquele momento crucial eu tivesse tido a coragem de não ter negado o meu Senhor, talvez agora eu estaria vivendo ainda o que Ele tinha preparado para a minha vida, e talvez aquela culpa o rouba de continuar vivendo os planos que Deus tinha para a vida de Pedro, que era ser uma rocha, que era ser um líder da igreja, depois que ele não estivesse aqui, mas agora ele estava sendo roubado pela culpa dos seus próprios erros, então ele está pescando. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus, depois de ter ressuscitado, vai passar 40 dias na terra antes de ascender, subir aos céus para estar à destra do Pai, e nestes 40 dias ele começa a aparecer a algumas pessoas, aparecer aos discípulos, e ele aparece na praia para se encontrar com Pedro e alguns discípulos, e ali na praia, nesse encontro que ele tem com Pedro está no barco e Jesus está na praia, e Jesus os chama para ir até a areia. João na verdade olha e diz, eu acho que é o mestre que está lá. Pedro não se aguenta, pula na água, tira suas vestes, pula na água, vai nadando até a praia e se encontra com Jesus, está diante de Jesus agora, mas sem coragem talvez de falar uma palavra sequer, se sentindo culpado, sentindo o peso dos seus erros. E ali na presença de Jesus, ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Imagina Pedro se sentindo culpado por ter abandonado Jesus ali. Jesus não o condena, Jesus não fala, eu sei do erro que eu vi que você me abandonou. Não, Jesus só pergunta, você me ama, Pedro? E Pedro responde, eu te amo, Senhor. Jesus olha para ele e diz, apacenta os meus cordeirinhos. E porque às vezes Jesus pergunta a mesma coisa, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus, e ele diz, apacenta as minhas ovelhinhas, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você não precisa viver o resto da tua vida com esta culpa, você não precisa permitir que esta culpa na verdade roube você do que eu tenho preparado para a tua vida, porque talvez Pedro estava pensando, eu vou ficar aqui para o resto da minha vida, carregando uma culpa que não era necessária. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, olha, eu te perdoo, e na verdade o meu perdão não é apenas, o meu perdão vai liberar você para viver aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Você não precisa ficar aqui nesse barco para sempre, você não precisa carregar essa culpa para o resto da sua vida, você pode se levantar e você pode voltar a fazer aquilo que eu te chamei a fazer, você vai ser pescadores de almas. Ele está dizendo, apacenta as minhas ovelhinhas, faça aquilo que eu te chamei para fazer, pregue a palavra. Pedro se sentindo culpado naquele barco, Jesus se encontra com ele e diz, você não precisa mais ficar preso nestas coisas, siga adiante para aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. É a mesma coisa que o Senhor diz a mim e diz a você também nessa noite. Talvez você esteja se sentindo culpado demais por aquilo que você tenha feito, talvez você se sinta amarrado no teu passado e na tua história, mas Deus olha para você e diz, olha, eu te perdoo, e não apenas te perdoo, mas eu devolvo a você o destino, aquilo que eu tinha preparado para a sua vida. Você não precisa ficar preso nisso aqui para o resto da vida, você pode seguir adiante e viver o que eu tenho preparado para você. 1 João, eu coloquei aqui o seguinte, o pecado pode ser real, mas o perdão de Cristo é maior do que qualquer pecado que eu e você possamos cometer. Não existe um pecado que seja tão grande que o sangue de Jesus não possa apagar. Você sabia disso? Gui, mas o que eu fiz foi terrível. Mas não existe um pecado que seja tão grande, tão terrível, que o sangue de Jesus não possa perdoar. Talvez você tenha chegado neste lugar, nesta coisa, amarrado na verdade no passado, se sentindo culpado por coisas que você fez. O perdão de Deus te alcança e te libera
para viver o novo que Ele tem preparado para a sua vida. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu não me lembro. Você tem noção disso? Eu fico pensando que muitas vezes a gente volta e estamos presos no passado, pensando, mas aquilo que eu fiz, meu Deus, enquanto a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: depois de Deus ter te perdoado, Ele já não se lembra mais dos teus pecados. Na verdade, quem vai te lembrar dos teus pecados, sabe quem é? É Satanás, que vai ficar tentando te lembrar daquilo que você fez no passado, tentando de alguma forma colocar sobre a tua vida condenação, para que você se sinta culpado e roubando de você o futuro que Deus tem para a tua vida. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: eu não me lembro mais dos teus pecados. Olha, a partir do momento que o Senhor te perdoou, Ele não se lembra, de tal forma que se você entrar no teu quarto e dizer: Senhor, sabe, há um ano atrás, aquele erro que eu cometi, eu fico pensando que Deus olha e diz assim: que erro que você cometeu, meu filho, eu já não me lembro mais, eu já apaguei da tua história, eu já não sei mais do que você está falando. Não fique preso nas coisas que já se passaram, viva o novo de Deus para a sua vida, não se sinta culpado. O diabo quer colocar sobre a tua vida uma culpa, um jugo, e roubar de você o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Nós não precisamos mais viver debaixo de culpa. Romanos 8:1: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais culpa, aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Se o diabo se levantar contra a tua vida e disser para você em pensamento, muitas vezes: olha, você é culpado, olha, é por isso que as coisas na tua vida não acontecem, é por isso que você está travado, é por isso que você não sai do lugar, tentando te lembrar de coisas passadas, de coisas que já foram. Mas aqui o apóstolo Paulo, ainda aos Romanos, está dizendo: agora, pois, já não existe nenhuma condenação, você está liberado, você está livre, já não existe culpa mais nenhuma sobre a tua vida. Se você foi perdoado pelo Senhor, você está habilitado, livre para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, não fique preso naquilo que já foi. Só que muitas vezes o diabo tem roubado inúmeras pessoas do futuro que Deus tem para a vida delas, por conta dos erros do passado, culpados demais para viver algo maravilhoso que Deus tem. Quem nunca se sentiu assim: eu acho que eu não mereço isso aqui, eu acho que eu não mereço ver algo bom da parte de Deus para a minha vida, afinal, olha as coisas que fiz. Pensamentos do diabo, pensamentos do diabo. Você foi perdoado, redimido, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele já não se lembra mais das suas falhas, dos teus erros, e você está liberado agora para viver o que Ele tem preparado para a sua vida. Mas quantas pessoas estão amarradas na culpa, na história, por terem feito coisas talvez até terríveis? Mas Deus está te dizendo: você está liberado para viver um novo tempo, aquilo que eu tenho preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo que prende muitas vezes as pessoas e rouba delas a possibilidade de verem um futuro maravilhoso, são coisas que elas fizeram. Foram elas. E talvez aqui seja a maior culpa, né? Porque quando outros fizeram a você, eu não tenho culpa. Mas quando eu mesmo fiz, muitas vezes aí o diabo nos esmaga dizendo: culpa tua, foi você que fez, você que escolheu, você que estava lá, você que pecou, você que fez a escolha errada. Então a primeira coisa é aquilo que fizemos. Mas eu penso também que uma segunda coisa que muitas vezes rouba inúmeras pessoas de viverem algo que Deus tem para a vida delas, não é apenas o que elas fizeram, mas é o que outras pessoas fizeram a elas. E aí é onde entra a questão da amargura, a questão da falta de perdão, e inúmeras pessoas estão amarradas e não conseguem viver o que Deus tem para a vida delas, por conta de algo que outras pessoas fizeram para ela. Perdoar, na verdade, não é, quando a gente fala sobre perdão, tem pessoas que estão amarradas e presas porque não conseguiram liberar perdão.
Suas vidas não andam para frente, ela está presa naquela pessoa, ela está presa naquilo que aquela pessoa fez a ela. Ela vive uma vida amargurada. E deixa eu te dizer, liberar perdão por algo que alguém tenha feito de ruim para você, não significa que você concorda com o que ela fez. Não significa que você está dizendo para ela, olha, tudo ok, que você fez aquilo, tá certo. Tá. Não, na verdade, quando você libera perdão, você está liberando aquela pessoa, para que ela não impeça você de prosseguir. Na verdade, quando você perdoa, o benefício não é nem para outra pessoa, o benefício é para você. Porque tem pessoas que, por não perdoarem, ficam presas, amarradas e não vivem aquilo que Deus tem para a vida delas. Tem um exemplo na Bíblia maravilhoso sobre isso. Já preguei uma mensagem só sobre isso. Esaú e Jacó. 2 filhos de Isaac. Esaú, o primogênito. Jacó vem depois dele, e naquele tempo, naquela cultura, o primogênito tinha benefícios, direitos e também responsabilidades. Era o primeiro da casa, na ausência do pai, ele que dirigiria a família. Ele tinha porção dobrada na herança, até por conta das responsabilidades que ele tinha. E o mais novo, Jacó, não se contenta com Esaú ser o primeiro, e você vai ler na história deles que em todo momento o que Esaú tenta é roubar a primogenitura de Esaú. O que ele quer é ser Esaú, ele quer roubar de Esaú o que o pai havia dado a Esaú, e na verdade o que Esaú tinha por direito. E ele vai tentando de todas as maneiras, ele vai tentando de todas as formas, ele engana o seu próprio irmão. Um dia seu irmão chega da caçada, cansado, e ele engana o seu irmão com um prato de comida, e o irmão diz a ele, olha, se você me der um prato de lentilha, um prato de comida, eu faço o que você quiser. Ele diz, então me dá o teu passe de primogenitura, então, e eu te dou um prato de comida. Eles fazem uma troca ali. Esaú, com fome, num momento vulnerável, talvez entrega algo para ele que não deveria ter entregado, e quantas vezes é o que fazemos, né? Mas Jacó, ele toma aquilo que era de direito do seu irmão. Esaú fica com raiva depois daquilo que seu próprio irmão havia feito com ele. O pai deles, na verdade, já estava idoso, e vai agora chamar o seu filho para o abençoar e derramar bênção sobre sua vida. Mas sua esposa, a mãe dos meninos, ouve, e o preferido dela era Jacó. E ela conta o segredo a Jacó, dizendo, olha, o seu pai vai abençoar o teu irmão. Ele mandou seu irmão ir caçar alguma coisa, trazer ele, preparar um ensopado, uma comida que ele vai derramar as bênçãos sobre a vida dele. E aí ela conta isso para Jacó e diz, olha, eu vou preparar um ensopado, você vai lá, leva para o teu pai, você finge que é teu irmão, porque o pai já não estava enxergando direito, você vai enganar teu pai. Que mãe é essa, hein? Vai enganar teu pai, levar comida e ele vai te abençoar. Jacó faz isso, ele se veste com as roupas do seu próprio irmão. Sua mãe prepara uma comida para ele levar ao seu pai. Ele chega na presença do pai. O pai até desconfia por conta da voz, que não era Esaú que estava ali, que era Jacó. Ele pede para se aproximar, para encostar na mão e nos braços, e ele encosta. E Jacó tinha colocado roupas de pele de animal, porque seu irmão Esaú era peludo. A Bíblia diz, rapaz, e que peludo, né? Colocar uma roupa de pelos, isso aí precisava de um laser, relação a laser. Esaú não tinha ainda, se tivesse dava um jeito. Mas chega lá e o pai toca e percebe os pelos de Esaú e fala, a voz é de Jacó, mas a pele, o cheiro, os pelos são de Esaú. E então ele começa a professar ou declarar bênçãos sobre a vida de Jacó, que ele iria entregar, na verdade, para Esaú. Então, mais uma vez, Jacó rouba o que era de direito de Esaú. E quando ele sai, na verdade, chega depois de ele ter saído, chega então Esaú à presença do pai, diz, meu pai, cheguei, está aqui o ensopado. Seu pai percebe o que havia acontecido, de que Jacó o havia enganado. Ele se estremece inteiro. E aí ele começa a dizer ao seu filho Esaú, Esaú, olha, o que aconteceu aqui foi que o teu próprio irmão te enganou. O teu irmão veio antes de você, e ele fingiu ser de você, e agora eu o abençoei.
E Esaú fica desesperado e começa a clamar ao pai, dizer: meu pai, mas não é possível, mesmo que o Senhor tenha dado algumas bênçãos ao meu irmão, eu tenho certeza que sobrou alguma bênção para mim, declare sobre a minha vida pelo menos algo de bom, uma bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. E o pai diz: olha, eu não tenho nenhuma bênção para entregar a você, porque tudo eu já declarei, já coloquei sobre a vida do teu irmão. E Esaú fica irado, mas tão irado que agora o desejo do seu coração é matar o seu próprio irmão. A mãe vê aquela cena, percebe a raiva, o ódio de Esaú, e ela vai a Jacó e diz: fuja, vai para bem longe daqui, porque se o seu irmão te pegar, ele vai matar você, ele vai tirar da sua vida. Esse rapaz aqui, esse Esaú, ele tinha todos os motivos para viver a sua vida preso naquilo que uma pessoa havia feito para ele, e que na verdade muitas vezes é a maneira que as pessoas acabam vivendo. Na verdade elas não vivem, elas sobrevivem por conta de algo que fizeram a elas, não conseguem liberar perdão, vivem amargurados, com raiva, a vida não anda, se lembra o tempo inteiro daquilo que fizeram, as suas vidas estão cavadas por conta de algo que alguém fez de ruim. Interessante que é maravilhoso, porque mesmo Isaac entregando esta palavra dura ao seu filho Esaú, ele fala algo interessantíssimo que às vezes a gente passa desapercebido, mas talvez Esaú, talvez não, com certeza, porque a gente vai ver que causou efeito na vida de Esaú. Esaú ouve aquelas palavras de seu pai, e talvez demorou um pouco para ele agir dessa maneira, talvez ele saia dali irado, e talvez por algum tempo, talvez alguns anos, ele vive ainda com raiva, e preso naquilo, e querendo, buscando matar o seu próprio irmão. Agora talvez ele não fazia mais nada, só pensando: onde é que eu vou encontrar esse moleque, eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Mas olha a orientação que o pai dá a Esaú. Ele diz o seguinte, olha, em Gênesis 27, 39 e 40, porque ele está falando, na verdade, ao invés de entregar bênçãos ao seu filho, ele está falando de um monte de maldição. Ele está dizendo: você vai morar em lugar longe, você vai morar em terra que não é fértil. Imagine um próprio pai dizendo estas coisas para um filho. Ele havia entregado as bênçãos para um, e para o outro ele diz: você vai morar longe, você vai morar num lugar horrível, você vai morar num lugar que vai ser difícil, você vai morar num lugar que não vai ter chuva. Ele fala coisas muito ruins. Ele diz: olha, então lhe respondeu Isaac seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do alto. E sem orvalho que cai do alto, meu amigo, não tem nada naquele tempo, porque era com a chuva que se plantava, que tinha colheita, que produzia, que se vendia, que fazia negócio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui: sua vida vai ser difícil, sua vida vai ser trabalhosa, não vai ser fácil, vai ser mais difícil do que o normal. E ele diz o seguinte: sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Aí então ele diz: quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Em outras versões, na NVI, por exemplo, esse trecho aqui diz o seguinte: você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, quando você se cansar disso, arrancará do pescoço o jugo. Na nova tradução, diz assim: você verá pela espada e será empregado do seu irmão, porém quando você se revoltar, se livrará dele. Olha o que Isaac está dizendo ao seu filho: a vida vai ser difícil por conta disso que aconteceu. As bênçãos eu entreguei a um e ele te fez algo terrível, e agora você vai sofrer algumas consequências. Mas ele está dizendo o seguinte para aquele filho: quando o dia que você tomar uma decisão, porque afinal de contas a decisão está nas tuas mãos, quando você se cansar, quando você não quiser mais, ele está dizendo: você vai poder arrancar este jugo, este peso, esta culpa de sobre os teus ombros e viver de uma maneira diferente. Ele na verdade está dizendo: independente do que fizeram a você, na verdade o controle não está nas mãos daquele que fez a você. Ele está dizendo para o seu próprio filho: o controle da tua vida na verdade está nas tuas mãos. O que ele está dizendo para o seu próprio
próprio filho é o seguinte: eu entendo que alguém fez algo terrível para você, mas meu filho, deixa eu te dar uma boa notícia. Mesmo que a vida seja difícil por um momento, ele está dizendo: você tem a opção, você tem a escolha de tomar uma decisão e não viver mais por aquilo que fizeram para você, de seguir a tua vida, de tomar os teus próprios caminhos, de continuar caminhando, de criar a sua família, de prosperar independente do que fizeram a você. Ele está dizendo: você pode se libertar, você pode ver de maneira livre. E o pai sabia que o contrário disso também poderia acontecer. Ele sabia que aquele menino poderia passar o resto da vida preso naquilo que seu próprio irmão havia feito a ele, amargurado. Ser traído é muito ruim, mas ser traído pelo próprio irmão talvez seja mais difícil. Ser traído por pessoas que não amamos já é difícil, imagina sermos traídos por pessoas que amamos, difícil demais. Tão difícil que às vezes é difícil de continuarmos, de acreditarmos mais uma vez que vou ser feliz, que vai dar certo, que eu vou conseguir prosperar, que eu vou continuar caminhando. Às vezes é difícil de acreditar que vai ser possível andarmos para frente. Às vezes o que a gente pensa é: eu vou ficar nesse lugar preso para o resto da vida, mas eu penso que Esaú ouviu aquela palavra do pai, e talvez aquela palavra ecoou no seu coração por um bom tempo. Talvez em meio a dias difíceis, com raiva, amargurado por aquilo que o irmão havia feito a ele, e por isso sofrendo drásticas consequências. Mas eu fico pensando que a voz do pai ecoando no coração daquele garoto: o dia que você decidir, meu filho, o dia que você decidir, meu filho, o dia que você escolher, meu filho, você não precisa viver preso nisto que te aconteceu. Você tem o poder da escolha, você tem o poder da decisão, de pegar este peso que foi colocado aqui sobre o teu pescoço e tirar este jugo e viver uma vida leve, sem este peso que colocaram sobre os teus ombros. E como é que a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu na vida de Esaú? Porque Jacó foge para bem longe, com medo de seu próprio irmão o matar. Passa tempo, muitas coisas acontecem na vida de Jacó. Ele se casa, ele forma família, ele tem filhos. E um dia Jacó tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele entende: eu preciso voltar e acertar as contas. Eu preciso voltar e me reconciliar com meu irmão. Eu preciso pedir perdão para o meu irmão. Quem se encontra com Deus faz isso. E aí então ele pega o caminho de volta. Só que com medo ainda, mesmo depois de tantos anos terem passado. Porque talvez ele tenha pensado: meu irmão ficou preso naquilo que um dia eu fiz a ele. E se eu for me encontrar com meu irmão, ele vai me matar. Tanto que quando ele decide voltar, ele monta uma estratégia para se encontrar com o seu irmão. Ele vai mandando presentes antes de ele chegar. Ele manda pessoas à frente, ele manda filhos, ele manda a família, para tentar de alguma forma quebrantar o coração do seu próprio irmão, amansar o coração do irmão, com presentes. Ao ver os filhos, talvez ele pense, os sobrinhos dele, talvez ao ver os meus sobrinhos, ele vai amansar, e quando eu chegar, ele vai me receber bem. E é isso que ele faz. E aí em Gênesis, no capítulo 33, versículo 8 e 9, diz assim: quando Jacó chega à presença de Esaú, depois de ter entregue todas estas coisas, Esaú olha para Jacó e pergunta: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor, ou seja, para que você me favoreça. Versículo 9 diz: então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que você tem. O que é que a gente entende com isso aqui? É como se Jacó estivesse olhando para Esaú dizendo: talvez você tenha ficado parado no tempo, não me mata, olha, você ainda está com raiva de mim. E Esaú disse para o seu irmão o seguinte: por que você me mandou estas coisas? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu tenho muitos bens, eu também tenho família, ou seja, a minha vida seguiu. Eu ouvi um conselho do meu pai lá atrás dizendo: olha, eu posso pegar isso aqui que fizeram a mim, e eu posso tirar de sobre os meus ombros. Eu não preciso viver o resto da
minha vida preso por conta daquilo que fizeram para mim. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu segui em frente, eu não permiti que aquilo que você fez me prendesse. A mesma coisa acontece com José, porque os irmãos de José haviam o vendido, e quando os irmãos de José se encontram com José, lá no Egito, e José agora é o governador do Egito, eles o vendem como escravo, tem fome em Jerusalém, eles vão ao Egito buscar comida. Quando eles chegam lá, depois de muitos anos, eles se encontram com o governador, e o governador era José, o irmão que eles haviam vendido, e eles estão agora na presença de José, e quando eles descobrem que aquele homem poderoso, o governador, o segundo homem mais importante do Egito, era o seu próprio irmão que eles haviam vendido como escravo, eles agora temem na presença de José. Mas José olha para os seus irmãos e diz: meus irmãos, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus converteu em bênção. Vocês me enviaram. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não perdeu o controle das coisas, Deus estava no controle de todas as coisas. Então, na verdade, queridos, a gente não pode ficar preso. E eu vejo que muitas pessoas, eu sei que é duro, eu sei que tem coisas na vida, às vezes a pancada é grande, né? Às vezes até uma traição num casamento, num relacionamento, aquela pessoa que você achou que nunca faria aquilo com você, e de repente você foi traído por alguém que ama, e aquilo causou uma ferida em seu coração, cicatriz no seu coração, de tal maneira que agora você se lembra daquilo, agora aquilo traz uma amargura no seu coração, agora você está preso e presa por conta daquilo que fizeram para você. Eu sei que é duro, mas o que a Bíblia vai nos ensinar é o seguinte: nós não precisamos ficar presos naquilo que fizeram a nós, a gente pode se livrar daquilo para vivermos algo novo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não viva preso naquilo que fizeram a você. Se liberte disso, para viver o novo que Deus tem preparado para você. Tem pessoas amarradas, e é triste isso, porque já foi tão triste o que aconteceu. Mais triste ainda, depois de ter acontecido, é você permitir a tua vida ficar parada naquilo que um dia aconteceu. Você pode prosseguir, você pode seguir em frente, você pode avançar. Deus tem coisas novas para a tua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te ver feliz, Deus quer curar as cicatrizes no seu coração, Deus quer que você tenha uma boa vida. Deus não quer que você fique olhando para trás com aquele sentimento: meu Deus, se não tivesse acontecido. Não, aconteceu, ponto final. Deus tem coisas novas. Você pode ter passado um período difícil, mas Deus pode, Ele é poderoso para curar o teu coração, para a alegria que for roubada ser devolvida no teu coração. Mas também exige de nós um posicionamento, exige de nós uma decisão: eu não vou mais ficar preso naquilo que fizeram para mim. Eu penso que o apóstolo Paulo, quando ele diz: deixo para trás as coisas que ficaram, porque ele também fez coisas que ele se arrependeu, fez coisas ruins. Ele também talvez tinha motivos para ter mágoas de coisas que fizeram a ele também, fizeram muito mal a ele, bateram nele, espancaram nele, prenderam ele, tanto que quando ele escreve isso, ele está preso. Ele era alguém que podia estar amargurado, dizendo: eu não tinha motivo para eu estar aqui, eu estou só pregando o evangelho, me prenderam por causa disso. Ele podia, mas ele está dizendo: olha, o que passou, passou, Deus tem coisas novas, o que aconteceu, o que fizeram, o que fiz, os meus pecados, os pecados dos outros que fizeram a mim, tudo isso passou, Deus tem coisas novas, eu prossigo, eu não permito que a minha vida fique travada pelas coisas que me aconteceu até aqui, mas eu olho sempre para frente, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é um Deus de coisas novas. Então, a segunda coisa é que muitas pessoas acabam ficando presas, né, naquilo que outras pessoas fizeram a elas. Bom, eu coloquei aqui 3 coisas que nós precisamos saber. Exige de nós, na verdade, aqui nesse ponto que eu coloquei, exige de nós, existe uma parte da responsabilidade que é minha, uma de Deus, e também o que Deus faz através do que nós passamos, né, sobre algo de ruim que fizeram a nós. Então, exige algo de nós, ou seja, é decisão minha, escolha minha, independente do que fizeram, exige, tem uma responsabilidade que está na minha mão. Eu vou ficar preso aqui, ou eu vou
prosseguir. Agora, existe também uma que é de Deus, porque só Ele às vezes pode curar os nossos corações, mesmo diante de uma decisão, não vou permitir. Às vezes estamos feridos, tristes com aquilo que nos aconteceu. Então tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que Ele faz. Quando nós tomamos uma decisão de ir em frente, de não vivermos mais presos naquilo que aconteceu, uma decisão nossa, mas também Deus vem e muitas vezes nos encontra no meio do caminho e cura os nossos corações, nos dá a paz que precisamos para continuar caminhando e seguindo em frente. Então eu coloquei aqui, olha, o que Deus faz através, e também a terceira coisa, o que Deus faz através daquilo que passamos, porque para Deus nada é em vão. Até as coisas ruins que acontecem, Deus está fazendo alguma coisa em nós, por nós, até nas circunstâncias ruins que muitas vezes a vida nos traz, né? A Gênesis 50, 20 diz: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. É José dizendo isso aos seus irmãos. Ou seja, mesmo nas coisas ruins, Deus estava fazendo alguma coisa. Ou então Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, três coisas: pecados que geram culpa, mágoas do que outras pessoas fizeram que nos deixam amargurados e nos prendem. Terceira coisa que eu coloquei aqui, por último, conquistas também que nos acomodam. Três coisas, é claro que podem ter várias, mas que pode roubar de nós o futuro que Deus tem para as nossas vidas. O que fizemos, o que outros fizeram e o que conquistamos até aqui. Interessante, quando você olha para a palavra de Deus, tem histórias que vão nos mostrar exatamente isso, né? Você vai ver que, por exemplo, o povo de Israel, lá em Números 32, eles saem do Egito, eles andam no deserto e eles vão conquistar a terra prometida. Só que quando eles já haviam conquistado muitas terras para chegar lá, né? E eles estão diante do Jordão e vão atravessar o Jordão para conquistar a terra, mas já haviam conquistado muitas coisas. E quando eles chegam no Jordão para atravessar, para chegar no lugar que Deus tinha preparado para a vida deles, sabe o que acontece? Tem algumas tribos, Gade, Rubem e metade de Manassés, algumas tribos reúnem ali e falam: faz o seguinte, vão vocês e deixa a gente do lado de cá do Jordão, já está bom aqui, está tudo certo aqui. Qual era a promessa de Deus? Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. A terra era lá. Mas saíram do Egito, a coisa estava ruim, já conquistamos terras, já vencemos inimigos, passamos muito tempo pelo deserto e sobrevivemos, vimos o sobrenatural, já está bom demais aqui. Era lá que Deus falou que ia levar, mas aqui já está confortável. Deixa a gente na beira do Jordão, do lado de cá, não precisa atravessar do lado de lá. Quantas pessoas perdem o que Deus tem para suas vidas, por se acomodarem por algo que já conquistaram? Deus já fez algumas coisas, acho que já está bom. Até a gente pode aplicar isso, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Talvez o teu casamento não seja o pior casamento, na verdade talvez seja até bom. Tá bom, a gente está bem, mas às vezes a gente se acomoda no bom, enquanto poderia viver o melhor. Às vezes Deus tinha mais, mas a gente se acomoda. A gente vê tanta gente numa guerra no casamento, o meu está tranquilo, então já está bom. Enquanto existia mais, Deus tinha mais, mas às vezes o bom, o que já vivemos até aqui já está legal. E muitas vezes nos acomodamos por aquilo que Deus já fez e perdemos também algo que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. Olha que coisa interessante, Josué já velhinho, Josué já havia conquistado tantas coisas, né? E olha o que Deus diz para ele, que interessante. Ele agora já está idoso, já está velho, e Deus diz algo para ele no capítulo 13 de Josué, versículo 1, diz assim: Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, Deus disse para Josué: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Josué já está velhinho, pensando: já fiz tudo o que eu podia, está bom demais.
Deus olha para José e diz assim: eu estou entendendo, você está velhinho, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, não terminou não, tinha muita terra ainda para ser conquistada. Ou seja, não se acomode no lugar que você está, não pense que você já viveu tudo que Deus tinha para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, na verdade a gente está impedindo Deus, ou então roubando de nós mesmos o que Deus poderia ainda fazer nas nossas vidas. Então eu penso que esse terceiro ponto, na verdade, também rouba muitas pessoas de viverem algo novo de Deus em suas vidas, aquilo que já conquistaram, aquilo que já viveram em Deus, as bênçãos que já viveram em Deus, o que Deus fez até aqui. Muitas vezes a gente se sente num lugar confortável, e por estarmos num lugar confortável, somos roubados de algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Pode estar bom, meu querido, mas Deus está fazendo coisas novas. Pode estar legal onde você está, mas Deus tem coisas novas. Deixa eu te dizer uma coisa, se você respira, Deus ainda não terminou com você. Às vezes as pessoas vão chegando 50, 60, 70, já vão pensando: acho que eu já vou encostando, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, acho que já está bom, já fiz tanta coisa legal. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer algo: se você está respirando, senão o Senhor já te levava para a glória. Se não tivesse mais nada para fazer na tua vida, através da tua vida você já tinha ido para o céu. Se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus ainda não terminou com você. Não fique no lugar onde você está, não se acomode pensando: Deus já terminou, Deus já fez tudo que Ele tinha para fazer. Não, Deus não terminou, Ele não para de trabalhar, Ele continua trabalhando. Então Ele tem coisas novas para a sua vida também. Nunca impeça que o que você fez roube de você o futuro que Deus tem para a tua vida. Nunca permita que o que outros fizeram roube de você o futuro que Deus tem para a tua vida. Nunca permita que as tuas conquistas e as coisas boas que Deus fez na tua vida até aqui roubem de você o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem coisas novas e maravilhosas para fazer em você e através da sua vida. Partiu! Deixando o velho para viver o novo, deixando o que para trás passou, já ficou, olhando para o futuro, para o prêmio da vocação, para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero viver estas coisas. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver o novo de Deus? Então deixe para trás, deixe para trás. Não permita que o diabo acuse você, deixe para trás. Não permita que o que fizeram te prenda, deixe para trás. Não fique satisfeito com o que Deus fez até aqui e terminou, não. Ele continua fazendo e Ele ainda tem muitas coisas maravilhosas para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe e se você deseja viver isso, aplauda, celebre o nome do Senhor aí, fica de pé no seu lugar, adore a Jesus.